Olá, bom dia a todos. Eu chamo-me Liliana Reis, sou uma das autoras do artigo publicado este mês nos Arquivos Brasileiros de Cardiologia, que tem como título Prevenção de morte súbita cardíaca em doentes com miocardiopatia hipertrófica, o que é que mudou nas guidelines? A miocardiopatia hipertrófica é a patologia genética cardiovascular mais comum, com uma prevalência de 1 em 500 indivíduos. Como todos sabemos, é uma doença complexa, desde a sua diversidade genética, à expressão fenotípica, às características histológicas e também à sintomatologia manifestada. A morte súbita cardíaca é a consequência mais imprevisível e devastadora da morte súbita da miocardiopatia hipertrófica, pois ocorre predominantemente em indivíduos jovens, assintomáticos ou com uma sintomatologia fruste. É reconhecida a eficácia exclusiva do CDI na prevenção de morte súbita cardíaca. Na abordagem aos pacientes com miocardiopatia hipertrófica e respectivas famílias, torna-se assim fundamental a correta avaliação do risco de morte súbita cardíaca e potencial benefício da implantação deste dispositivo em prevenção primária. As recomendações da miocardiopatia hipertrófica da Sociedade Europeia de Cardiologia, publicadas em 2014, aconselham a estimativa de risco de morte súbita cardíaca como parte da avaliação clínica e decisão de implantação de um CDI. Assim, o objetivo deste trabalho foi comparar a estratificação de risco de morte súbita cardíaca por miocardiopatia hipertrófica de acordo com as recomendações de 2011 da Sociedade Americana de Cardiologia e das recomendações de 2014 publicadas pela Sociedade Europeia de Cardiologia. Fizemos assim então uma análise retrospectiva unicêntrica de pacientes com diagnóstico de miocardiopatia hipertrófica seguidos regularmente em consulta de cardiologia num único centro terciário ao longo de 6 anos. Foram incluídos um total de 109 doentes com hipertrofia do ventrículo esquerdo para a análise. Foram escolhidos os pacientes cujo estudo complementar revelou causas metabólicas e neuromusculares hereditárias. Assim, a amostra total do nosso estudo foi de 105 pacientes índex com diagnóstico de miocardiopatia hipertrófica. A recomendação para a implantação de CDI foi avaliada com o recurso às recomendações da Sociedade Americana de Cardiologia de 2011 e na população em análise os pacientes foram submetidos à implantação deste dispositivo quando apresentavam pelo menos um fator de risco para morte súbita cardíaca de acordo com estas guidelines. Posteriormente, foi feita uma análise baseada nas recomendações atuais, utilizando os dados dos pacientes na altura do diagnóstico. Com recurso à calculadora disponível online, foi gerado um score de risco preditivo de morte súbita cardíaca por miocardiopatia hipertrófica a 5 anos, de acordo com o recomendado. Os pacientes, de acordo com este valor, foram estratificados em 3 categorias de risco para a implantação de CDI. Menos de 4% a 5 anos em que o CDI geralmente não é reconsiderado, o grupo que apresentava um risco entre 4 a 6% a 5 anos em que o CDI pode ser considerado e o grupo de doentes com um risco superior a 6% a 5 anos em que o CDI geralmente é considerado. Quanto aos resultados, de acordo com as recomendações de 2011, 39% destes pacientes tinham indicação para a implantação do CDI com o nível de evidência classe 2A. Com recurso às recomendações de 2014, apenas 12% destes pacientes apresentavam a mesma indicação para a implantação de CDI. Comparando os dois modelos de estratificação de risco de morte súbita cardíaca em pacientes com miocardiopatia hipertrófica, verificamos uma redução significativa na proporção de pacientes com a indicação para a implantação de CDI com significado estatístico. Do total de 41 pacientes classificados com a indicação classe 2A, segundo as recomendações de 2011, em 68% destes doentes foi atribuída uma classificação diferente em 2014. No total da população de 105 pacientes, também comparamos a percentagem de eventos entre os que implantaram e os que não implantaram CDI em prevenção primária. Deste modo, dos 81 pacientes que não implantaram CDI, verificamos a ocorrência de 16% de eventos desrítmicos. No total de 24 pacientes que implantaram CDI, em 50% dos doentes apresentaram eventos desrítmicos com instabilidade hemodinâmica.
Comparamos também a percentagem de eventos nos dois grupos, sem e com CDI, e concluímos que diferem de forma estatisticamente significativa. Assim, em conclusão, a miocardiopatia hipertrófica é uma patologia complexa com um espectro clínico amplo e imprevisível. De acordo com os nossos dados, o modelo de estratificação de risco atual parece diminuir a proporção de pacientes com indicação para a implantação de CDI em prevenção primária. Realça-se que a decisão baseada num modelo matemático que minimiza o julgamento clínico individual parece ser uma estratégia pouco confiável para identificar pacientes em risco de eventos por miocardiopatia hipertrófica.